nunca desistindo das 4 sessões. Por favor, abençoe para eu realizar o ensinamento do Sadhguru. Por favor, abençoe para realizar esse ensinamento do Sadhguru. Assim que os gurus que mostram o caminho nobre, os amigos espirituais que praticam, têm vidas longas. Por favor, abençoe para eu pacificar completamente todos os meus obstáculos externos e internos. Por favor, abençoe para pacificar completamente todos os meus obstáculos externos e internos. Todas as minhas vidas, nunca afastadas de gurus perfeitos, que eu possa sempre desfrutar do Dharma magnífico, com as qualidades de estágios e caminhos, que eu rapidamente alcance o estágio de Vrajadara. Que eu rapidamente alcance o estágio de Vrajadara. Om Sashi Pukhi Jon Shimito Tramrirablinchi Nidegin Padi Sangye Tsindu Miteu Wai Drokuna Dashinla Chopacho Jetsun Lama Dapakinam Kichokuikala Kinsen Chutsitri Didatsampe Dujezimala Zakecho Kichapa Watu So Idam Guru Ratna Mandala Karanatayami. Onde? Sangye Chodam Saki Chonama Chanju Bardo Fechou, Dani bateu, Chasuchi Dadi seguinte, que Nambi pessoa, Dala hidro Beja lá, piche, Sangi tangueiro, baixo, Sho Sangye Chodam Saki tudamos que Chonama Chanju Bardo Jecho Dani Batu Dagni Chasuchi Kyasuchi Dadi Chunyi Dagni Jibe Chonamke Sonki Dola Beja Drola Pirshe Sangi Tangueiro Chubar Baixo Sho Sangye Chodam Saki Tudam Page Chonama Namba Chanju Bardo Jecho Dani Batu Dagni Kyasuchi Dadi Dagni Chunyi Jibe Todo Sonamke Sanki Dola Drola Beja Pirshe Sangi Tangueiro Chubar Baixo. Sho. Ok, boa noite para todo mundo. A gente vai começar então o nosso encontro e para isso então, como a gente faz, como sempre, né? A gente vai dedicar um minuto então para a gente cultivar uma boa intenção, não é? Ou seja, aquilo que a gente vai fazer aqui hoje, não é? A gente vai colocar uma energia nisso, a gente vai colocar um pensamento positivo de que o que a gente está fazendo aqui é muito bom, não é? Muito bom no sentido de que nos ajuda, não é? A nos tornarmos pessoas melhores. E isso por si já é muito bom também, né? Já é uma grande coisa a gente conseguir aqui, com esse pouco tempo que a gente tem de vida na Terra, né, a gente conseguir ser alguém bom, não é? E a gente não precisa nem pensar muito, e nem acreditar muito nisso de vidas passadas, futuras e não sei o quê, não é? Isso não importa muito se a gente realmente pensar o quão precioso é a gente estar vivendo aqui na Terra, não é? E se a gente puder usar essa existência aqui que é tão curta, né? Porque um ser humano hoje vive que em média 90 anos, né? Com sorte 95, né? Então, a gente poder usar esse tempo curto para isso, né? É algo muito precioso, né? E fora que se a gente for olhar também, né? A gente fala 95 anos. E pode parecer pouco, mas ok, é uma faixa de tempo aí boa. Só que quanto de anos, né? Quanto de tempo a gente desperdiça fazendo outras coisas, né? Ou quanto de tempo, quanto de anos, quanto dessa energia vital, né? A gente desperdiça, talvez não tentando ser uma pessoa tão boa, tão legal assim, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, as pessoas que fazem guerras, né? Elas desperdiçam um tempo muito grande da vida delas só pensando em fazer guerra, né? E às vezes elas desperdiçam
a vida toda delas fazendo guerra. Talvez isso não seja uma existência tão legal assim, né? E como que a gente pode julgar se é uma existência legal, uma existência boa, não é? Ou não? A gente julga pelo efeito que isso dá no outro, né? Quanto que, de certo modo, o outro não sofre com a nossa existência. Porque é algo realmente muito, como se diz, muito chocante se a gente for pensar o quanto a nossa existência pode machucar o outro, né? O quanto a nossa existência ela faz o outro sofrer. Então, o quanto menos a gente pode não machucar o outro, quanto menos a gente tenta não machucar o outro, é o melhor, porque aí a gente consegue ver todo mundo em harmonia, todo mundo consegue ser feliz junto, porque todo mundo quer ser feliz, não é? Não tem ninguém que quer sofrer, não tem ninguém que acorda de manhã falando, hoje eu quero sofrer. Hoje, por favor, que eu encontre uma pessoa super chata para me tirar do sério. Hoje que eu encontre uma fila dentro do ônibus e eu fique, né, como se diz, várias pessoas no ônibus para ficar em pé, não é? Até meu destino, com meu pé doendo. Que hoje meu chefe me demita, não é? Que hoje o dono da minha casa me expulse, né? Porque eu não consegui pagar o aluguel que meu chefe demitiu, né? Ninguém pensa assim, né? A gente não pensa assim, né? Ah, mas os outros não são a gente não é outro. Sim, mas a gente tem algo em comum, né? A gente compartilha, por exemplo, uma mesma casa, que é o planeta Terra, então a gente passa por algumas coisas que habitantes da Terra passam, né? Como frio, calor, tempestade, né? A gente compartilha de um corpo, querendo ou não, que é igual, de forma geral. Então a gente sabe que eu tenho dor de barriga, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de estômago, eu posso quebrar a perna. E se eu posso, né, ter essas coisas não tão agradáveis, né, o outro também pode. Ele também tem duas pernas, ele também tem um estômago, ele também tem uma cabeça. Então a gente compartilha de coisas comuns, né? Então a gente perceber que o outro quer ser feliz e tentar ao máximo minimizar as nossas possibilidades de fazer o outro sofrer é muito bom, né? E isso traz um sentido para nossa existência, né? Porque a gente sempre se pergunta sobre qual o sentido disso aqui, o que eu estou fazendo, por que eu estou aqui, sabe? De onde eu vim, para onde eu vou, não é? Só que o problema é que a gente fica muito preso nessas perguntas, né? Para onde eu vim, para onde eu vou, e a gente deixa a nossa vida toda passar porque a gente só fica preso nessas perguntas que nunca vão ter uma resposta certa, não é? Então, claro, admiro, por exemplo, a ciência, sou um grande fã, não é? É graças à ciência que nós temos vacinas e remédios e inovações, né, muito interessantes. Só que, no meu ponto de vista, claro, né, eu acho que a ciência está muito preocupada, por exemplo, se a gente for a astronomia, né, esses estudos do universo, né, da história do universo, por exemplo. É sempre muita teoria, sabe, para pouca precisão no sentido foi isso que aconteceu. Claro, eles fazem vários testes, né? Já conseguiram, pelo que eu vi uma vez, conseguiram até conseguir fazer um teste que imitava mais ou menos ali, não imitava no sentido grandioso, mas imitava no sentido de como surgiu o Big Bang, não é a partir do que e tudo mais. Só que, gente, se a gente for olhar mesmo assim, essa, claro, é a minha opinião, né? E aqui eu tô comungando dela, eu assino, me responsabilizo por ela, né? Então, mas se a gente for olhar muito, ok. Se a ciência traz hoje, por exemplo, a, 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 a resposta final de que o Big Bang foi isso. Sabe? Realmente foi o Big Bang que aconteceu, né? Aquela grande explosão no começo do universo. Foi o Big Bang que aconteceu, com essa explosão, com partículas e tal. A gente, então, aí dali surgiu o universo. Depois de milhões de anos surgiu a Terra. Depois de milhões de anos, a água veio para a Terra, porque eles dizem que a água veio de fora, não é? Com meteoros, né? Que atingiam a Terra, né? E a água veio de fora, e depois de milhões de anos, seres surgiram nessa água, bactérias, né? E depois de milhões de anos, essas bactérias, será, aconteceu alguma coisa científica, né? Que surgiu um animal, e desse animal aquático, ele começou a ir para a Terra, e depois começou a evoluir, até que surgiu, né, o ser humano, como a gente conhece hoje. E aí?
Me fala o que mudou na nossa vida. A gente vai ter que continuar indo para o trabalho, a gente vai ter que continuar enfrentando pessoas que a gente não gosta no trabalho, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar tendo dor de barriga, a gente vai continuar tendo dor de cabeça. Para o conhecimento geral, é ótimo, é incrível, não é? Uou, Big Bang aconteceu e foi isso que aconteceu, incrível. Só que não vai ajudar muita gente, sabe? Não vai trazer muito benefício concreto no sentido. Ok, tem alguns cientistas que vão ficar muito felizes, né? Durante talvez algumas horas, algumas semanas, né, com a conquista deles. Só que você sabe, ninguém acorda de manhã e fala: Caraca, o Big Bang aconteceu, como eu sou feliz, né? Não sei. Talvez alguns cientistas podem, né? Sei lá, incrível para eles, amazing. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente está buscando uma coisa mais concreta, mais real na nossa vida, né? E esse que é o sentido da vida, quando a gente fala que eu quero buscar um sentido para minha vida, é isso o que traz realmente felicidade para gente. E como eu falei, se tem algum cientista, alguma pessoa que realmente fica super feliz de forma genuína, porque acredita que o Big Bang aconteceu, que os dinossauros existiram e que o ser humano evoluiu, que ótimo. E que bom para essa pessoa, e que bom que isso é um objeto de felicidade para essa pessoa. Não é? Só que aí o quanto isso também, esse objeto de felicidade, faz essa pessoa ser um ser humano melhor também. Porque é isso que tem que ser incluído no combo de sentido que a gente traz à nossa vida. É pensar no outro também. Né? Então, isso é algo interessante para se pensar. Eu estava vendo um vídeo e eu realmente é, é, comungo, né, compartilho muito. Tinha uma mulher, né, ela tava falando que, por exemplo, agora eles enviaram, né, várias pessoas para o espaço, né? E essa mulher, ela tava realmente levantando essa crítica, não é? De que quantos bilhões, trilhões de reais foram investidos para mandar algumas pessoas para o espaço, para verem a Terra lá de cima, né? Se a gente pode ver a Terra daqui de baixo, né? Eles foram enviados para ver a Terra de longe, né? Mas a gente pode ver a Terra de perto, não é? E essa que é a questão, a gente tá esse que é o problema de nós seres humanos, a gente está sempre procurando, não é, uma forma de atrasar, enfrentar os problemas. Então a gente está muito preocupado em mandar pessoas lá para fora, em buscar resposta lá fora e ignorar os problemas aqui dentro. E a gente faz isso com a nossa vida também. Porque todas as ações que a gente faz é um reflexo desse próprio organismo que é a gente, desse próprio mundo que é a gente. Então a gente está sempre, sabe, atrasando o olhar para dentro, sempre procurando olhar para fora, sabe? A gente nunca quer enfrentar os nossos problemas, a gente nunca quer enfrentar as nossas aflições. A gente está sempre procurando fora, fora, fora. E com isso vai procurar, por exemplo, sempre ganhar mais, procurar sempre ter muitos bens materiais a mais, procurar sempre colocar a culpa no outro, né? Procurar sempre falar do outro, sempre o outro que é o problema, né? Nunca é a gente, é sempre o outro. Né? A gente está sempre procurando fora, 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 fora. E eu gosto desse exemplo que ela falou, porque é isso, a gente está procurando mandar as pessoas lá para fora, procurar coisas lá fora, não está olhando nem para aqui dentro, a gente quer povoar Marte, mas a gente não consegue nem encontrar a paz entre nós mesmos aqui dentro. Né? É interessante pensar isso, né? E louco também, né? Que nós seres humanos a gente está sempre se esquivando da nossa responsabilidade. A gente está sempre deixando para depois. E por que será, né? Por que será que a gente tem tanto medo de olhar para dentro da gente? Por que será que a gente tem tanto medo de perceber os nossos pensamentos? Não é? Isso é algo para a gente investigar e é algo que traz sentido à nossa vida, não é? Começar a investigar eles. Por que eu tenho tanto medo assim de olhar para mim? Não é? Por que é mais fácil eu mandar, sei lá, 4, 5 pessoas lá para fora gastar milhões, trilhões em algo super arriscado do que tentar parar a guerra aqui, do que tentar parar a fome, do que tentar parar um pouco os problemas, do que tentar consertar, por exemplo, o meio ambiente, né? Porque, novamente, né, eu acho esse exemplo
como se diz, dessa jornada, né, nas estrelas muito interessante porque diz muito sobre a gente, né? Igual, ai, vamos povoar Marte, né? Vamos levar plantas e pessoas e enfim, vamos fazer a segunda Terra. Por que será? Essa aqui não tá boa o suficiente, né? Porque a gente já, como se diz, a gente já gastou o que tinha que gastar aqui dentro, né? Aí com a nossa fominha a gente tem que procurar um outro lugar para gastar, né? A gente tem que procurar um outro lugar para explorar. Porque aqui dentro já deu o que tinha que dar. Isso é muito, muito engraçado, né? Nós, seres humanos, a gente, como se diz, a gente trabalha de uma forma diferente. Tem um filme que eu gosto, é um filme muito antigo, era da época da pandemia. Como que era o nome dele? Acho que era Não Olhe para Cima. Acho que era um filme assim, era uma crítica sobre a pandemia, né? Mas era um filme muito, muito, muito bom. E também só tinha atores de peso, né? Então isso deixava o filme realmente muito, muito bom também. E basicamente o filme era, eles descobrem que tem um meteoro vindo para a Terra, um meteoro gigante, não é? E eles não têm muita chance, né? Esse meteoro vai atingir a Terra e vai acabar com a Terra. Então o que eles tentam fazer? Eles tentam, de certo modo, buscar uma esperança em é, explodir esse meteoro, né? Então eles criam várias, sei lá, bombas e armas para mandar para esse meteoro para explodir ele. Só que nessa investigação, né, de como que eles criam as bombas, né, e tudo mais, eles descobrem que dentro desse meteoro gigante, não é, tinha o quê? Diamante. E o que eles falam? O que eles pensam? Pô, eles ficam loucos, né? Porque, pô, um meteoro que tá vindo pra Terra com diamante. Então eles excluem totalmente o fato que eles vão ser mandados pro espaço, né? Eles excluem o fato que eles vão morrer, né? Por quê? Porque eles entendem que dentro do meteoro tem diamante. Só que aí a crítica também do filme é pensar isso, sabe? A gente tá morrendo, então o diamante não vai ter muito valor. Se tem diamante, se tem ouro, se tem esmeralda, não vai fazer, porque isso vai, o meteoro vai atingir o planeta Terra e vai explodir ele. Então, qual o valor que a gente vai ter com esse diamante? Não tem valor nenhum, não é? E essa que é a crítica do filme. Eles passam o filme todo, sabe? Entusiasmados com os diamantes no meteoro, né? E a gente é um pouco assim também, né? Então, por exemplo, a gente sabe que as emoções aflitivas elas vão destruir, ferrar com a nossa mente, né? A gente sabe que manter esse rancor do outro vai ferrar com a nossa saúde, né? E a gente mesmo assim continua. A troco de quê também? Essa que é a questão, não é? Não vai valer muito. E a gente passa esse tempo todo tentando mudar o externo, né? Tentando mudar o que está para fora, tentando mudar o outro, né? Só que se a gente parar para pensar e ser bem sincero, né? O quanto é difícil a gente mudar a gente mesmo, né? O quanto é difícil a gente começar a ter uma rotina, a gente levantar cedo para academia, a gente começar a acreditar em coisas que a gente não acredita, né? Para nós mesmos é difícil fazer isso. Agora, quem dirá a gente tentar fazer isso com o outro? É um pouco de perca de tempo, né? Tem um grande mestre indiano, né? E ele tem até uma história um pouco curiosa também, né? Mas em um das suas citações, dos seus escritos, ele fala, não é? Por exemplo, se o mundo fosse um lugar realmente, por exemplo, cheio de espinhos e lâminas e facas, né, no chão, não é? Ia ser meio que perca de tempo a gente tentar cobrir o mundo todo com couro, por exemplo, para a gente não sentir aqueles espinhos e facas e lâminas, né? E não ia funcionar. O que funciona mesmo é a gente cobrir o nosso próprio pé. Porque aí sim a gente não vai sentir os espinhos, facas e lâminas que estão ali no chão, não é? E aí sim a gente pode agir. Isso é interessante, porque se realmente o mundo fosse assim, não é? E a gente tentasse cobrir o mundo todo com couro, não é? Tentar cobrir o mundo todo com uma superfície para não sentir isso, a gente ia passar muito tempo fazendo isso, ia ser um tempo que ia realmente ser desperdiçado, e a gente ia continuar pisando em espinhos a vida toda tentando uma coisa que não ia adiantar muito.
Mas quando a gente coloca o couro no nosso próprio pé, aí sim a gente pode, por exemplo, ajudar o outro a colocar o couro no pé dele também. Porque a gente não vai se machucar mais, a gente não vai sentir mais aquela dor, né, dos espinhos entrando no nosso pé, por exemplo. E a gente tem mais espaço mental para conseguir ajudar o outro. Então a mesma coisa aqui, né? A gente tem que gerar esse espaço mental para a gente começar a nos ajudar e aí, claro, ajudar o outro, né? Mas aí, claro, a gente também não pode esperar a nossa vida toda para a gente ter espaço mental antes de querer ajudar o outro também, né? Então, quando a gente puder ajudar o outro, a gente ajuda. É sempre achar um balanço, sabe? Sempre. Porque é essa que. É, eu adoro falar do bicho-homem, que a gente se identifica em várias coisas e a gente vê como é a nossa natureza, né? Uma outra coisa também interessante é que a gente cria várias regras pra gente mesmo, né? A gente cria umas regras que nunca existiram, nunca vão existir, e a gente leva elas super a sério, né? A gente acha que aquelas regras, nossa, são. Uou, a gente criou há 2 segundos atrás uma regra na nossa cabeça e a gente tem que ser fiel a ela, né? A gente fica fiel a ela e quando a gente quebra ela, a gente se sente super mal, né? Não é assim também. Por exemplo, as pessoas falam, eu queria muito ser, sabe, sei lá, ser vegano, vegetariano, mas eu amo comer bacon. Pô, come bacon, qual o problema? Quem falou que é uma regra, sabe? Não, pra ser vegetariano eu tenho que ser 100% vegetariano e nada de carne. E quando eu sou vegano, é 100% e tudo é algodão. Sabe? E nada pode vir do animal. Não posso nem sentir o cheiro de pessoas fritando carne, porque isso vai ser contra vegano e eu vou perder a minha regra vegana que eu inventei há 2 segundos atrás. Pô, meu chapa, como assim? Pega leve, né? Eu queria muito ter uma dieta, né? Fazer uma dieta, mas eu amo Coca-Cola. Pô, faz a dieta. Toma Coca-Cola, qual o problema? Né? Que regra é essa que quem inventou e que vai te mandar pra fogueira, sabe? Mas eu queria muito ir pra academia, mas, sabe, fazer exercício, ter uma vida saudável, mas eu não tenho tempo. Pô, faz 5 minutos de exercício então por dia, meu chapa. Qual? Tudo é uma noia, né? A gente tem tudo uma noia pelas coisas, sabe, uma fissura, né? Igual essas promessas de ano novo, né? Porque esse ano eu vou ler 350 livros. Não, porque esse ano eu vou emagrecer 400 toneladas. Não, porque esse ano eu vou começar a ter 400 milhões de hobbies. Não, gente. Faz as coisas com calma, faz de boa. Faz as coisas quando dá, se dá. E se conseguir fazer, fica de boa depois que fez. Mas a gente tem uma paranoia pra tudo, né? Tudo tem que ter uma meta, tudo tem que ter como eles dizem, um deadline, né? Um prazo, né? Uma linha final. Não é assim, a vida é tão curta, né, gente? Pra quê? E a gente desperdiça tanto tempo, sabe? Ansioso e fissurado nesse deadline. Eu vi uma frase que me motiva muito, né? Tanta luta, tanto pelejo para no final a gente sair morto. Vocês sabem, né, que no final a gente vai sair morto dessa vida, né? Se vocês não sabem, ok, tô aqui falando agora. Todo mundo vai morrer, né? A gente sabe disso, né? Que no final, tudo isso que a gente acha que a gente conquistou, tudo isso que a gente acha que a gente vai sair morto, né? E isso é bem macabro, né? É como se o mocinho lá do filme que a gente gosta de ver saísse morto no final. Ou melhor, a princesinha da Disney, né? Porque a gente se acha uma vida. Eu gosto como se fosse a Disney, né? A gente vive no mundo da lua sonhando, né? A princesinha fofinha da Disney vai sair morta no final, a gente sabe disso, né? E a gente está preparado para isso, né? Eu espero. Se não, vamos começar então a preparar, porque, como dizia a nossa avó, né? A única certeza da vida é a morte, né? E é macabro também porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Tá super macabro porque a gente não sabe quando vai ser, né? Então, quando a gente pensa no sentido da vida, a gente tem que entender realmente o que eu quero fazer, né? E pensar sobre a morte também não é pra dar a louca. Eu vou morrer um dia, deixa eu fazer o que eu quero. Você pode ir por esse lado também. Mas e se tiver algo depois? Né? E se as senhorinhas que rezam novena toda sexta-feira estiverem certas de que existe um purgatório, existe um paraíso, existe um inferno depois? E aí? Aí o bicho pega, né? Então, a gente sempre tem que ter esse balanço, né? Entre
pensar, como se diz, o que a gente está fazendo da nossa vida. E como que a gente ajuda o outro também a passar por isso, que o outro também está passando pela mesma coisa. Não é? Então isso é algo interessante, né? Bom, era para ser uma motivação de 1 minuto, né? Mas valeu a pena, eu acho. É, deixa eu ver aqui, a gente está na estrofe 4, né? Um, dois, três, quatro. Ok. Ok. Tá. Renshin sem nam. Tidu chobo non tu tse. Renshin tu ran je pa xin. Nyen para cabe tse jun shok. Matheus colocou aqui na tela já, então eu vou traduzir aqui direto. Sempre que eu encontrar um ser perverso e oprimido por suas ações negativas e seus sofrimentos, considerarei esses seres como raros e queridos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso. Então vamos lá. Sempre que eu encontrar um ser perverso, uou. Então, sempre que eu encontrar o vilão da história, né? Porque eu sou mocinho. Então, sempre que eu, mocinho, sair de casa, sair do meu castelo e encontrar o vilão da história, né? O vilão que quer me entregar uma maçã envenenada, não é? Eu vou ver aquele vilão que quer me matar, que quer me excomungar, que quer me bater e me atrocidar, como a coisa mais preciosa no mundo. Fim da história, acabou. É isso. Super fácil, né? Obviamente. Super fácil, não é? Super fácil. A gente dá até um frio na barriga da gente acordar de manhã, né, e querer encontrar essa pessoa. Né? Porque a gente reza para poder encontrar essa pessoa, a gente quer encontrar ela, óbvio. É óbvio que eu quero encontrar o vilão da minha história hoje. Óbvio que eu quero encontrar alguém que me tire do sério hoje, para me poder abraçar ele e falar: ai, que bom que eu tenho você na minha vida, que bom que você me tira do sério, como eu amo você. Né? Mas voltando um pouco à Terra, não é? A gente não quer. Né? A gente não quer encontrar essas pessoas. Mas aqui é interessante porque na segunda linha é o macete para enfrentar isso. Oprimido por ações negativas e seus sofrimentos. Porque se a gente for parar para pensar, uma pessoa que realmente faz o mal, naquilo que a gente acha que é mal, claro, né? Faz o mal, faz os outros sofrerem, tira os outros do sério. Não é uma pessoa que está equilibrada. Não é uma pessoa que realmente está pensando nas ações dela. É uma pessoa que está sofrendo. Sofrendo muito, não é? E isso faz a gente pensar que aquela pessoa ali, ela não faz por querer no sentido de sã consciência dela, mas sim porque ela está lotada, não é? Com esse fogo das aflições, ela está queimando por dentro, não é? Ela está sentindo ódio, ela está sentindo raiva, ela está sentindo rancor, e isso está queimando, está corrompendo ela. E esse que é o combustível que faz ela sofrer, que faz ela gerar essas ações que fazem os outros sofrerem. Mas quando a gente pensa também, a gente também sente essas ações, a gente também sente essas aflições, né? A gente também sente esses sofrimentos, não é? Só que às vezes a gente tem mais controle emocional para isso. E o outro muitas vezes não tem, não é? E aqui falando de, como se diz, curso básico budista, curso básico do budismo grátis. Existe uma coisa chamada causas e condições, né? Que algumas pessoas chamam de lei do karma, né? E a lei do karma não é algo só negativo. Karma não é algo negativo, ele é algo positivo também, não é? A gente tem essa ideia de que karma é só algo negativo, né? A gente fala quando a gente encontra algo ruim na nossa vida, ah, esse é o karma, esse é meu karma, né? Igual a cruz, né? Essa cruz que eu tenho que carregar, né? Isso é meu karma, né? Isso é algo negativo. Mas o karma também é positivo, porque o karma nada mais do que nada mais significa do que ação,
E uma ação pode ser positiva ou pode ser negativa. Assim como uma ação pode ser neutra também, pode ser nem positiva nem negativa. Né? Eu estralar os dedos é neutro. Não é positivo nem negativo, né? Não é bom nem mal. Né? Então, o karma ele pode ser positivo ou negativo. E com isso, né, aqui no nosso curso básico de budismo, o karma basicamente é plantou, colheu, meu chapa. Não planta espinhos espelhando colher rosas, né? E saiba também que se você plantar rosas, você definitivamente não vai colher espinhos. Esse é basicamente aí o karma aqui no nosso curso rápido de budismo, né? Curso de Instagram de budismo. Então é basicamente isso. Então um ser que está sofrendo e mais que faz ações perversas com outros, né? Que faz os outros sofrerem, ele está plantando esses espinhos. E vai ser muito triste porque ele vai colher esses espinhos também. E aí que vem a oportunidade para a gente gerar compaixão dele. Pensa que triste ele ter que colher esses atos. Né? E, por exemplo, uma pessoa quando comete um crime, ela tem que pagar pelos crimes que ela cometeu. Ela está colhendo os espinhos. Né? Isso é muito triste, pensa uma pessoa ser condenada à prisão, à prisão perpétua. A pessoa ser condenada à pena de morte. Não sei porque eu tenho opiniões sobre pena de morte, né? Então, não vou dar elas aqui não, porque não cabe. Mas pensa, no ano passado que eles eletrocutavam pessoas vivas, né? Mas infelizmente ela tá pagando, né? Se a lei é certa ou não, aí, pelo menos na lei dos homens, né, ela tá pagando. Mas ainda assim é uma consequência, né? Então, essa que. Eu lembro, por exemplo, é igual comigo, né? Quando eu era criança, meus pais, enfim, tinham galinhas, né? A gente morava num sítio, né, e tal. A gente tinha galinhas e tudo mais. E eu lembro de sempre ficar atazanando um galo que tinha nesse galinheiro. Então ia lá e atazanava o galo, ia lá e enchia o saco do galo. Tava plantando meus espinhos, né? Depois do que acontecia, quando meus pais soltavam o galo vinha correndo atrás de mim pra querer me bicar, enfim, pra querer também, pô, me atazanar um pouco, né? Ele queria pagar na mesma moeda e tava certo. Pô, esse moleque aí me atazanou, por que eu não posso atazanar ele também um pouco? Então é isso, né? Eu plantei os espinhos, colhi os espinhos, né? Se era certo ou não o galo me atazanar, pô, de acordo com a lei dele, era. E aí, dane-se, né? E aí fazer o quê? Né? Então, essa que é a questão. Mas do mesmo jeito também, se a gente planta coisas boas, a gente colhe. Por exemplo, se a gente é uma pessoa que é educada, se a gente é uma pessoa que realmente ajuda os outros, né? Isso vai voltar pra gente, porque a gente vai no sentido ter mais amizades, as pessoas vão confiar mais na gente. Por exemplo, ser uma pessoa honesta. Se a gente é uma pessoa honesta, as pessoas vão confiar mais na gente. As pessoas vão depositar mais fichas na gente. E a gente gosta de se sentir confiado pelo outro, né? Mas, se pelo contrário, se a gente encontra muita mentira, igual o menino lá que gritava que o lobo tava vindo, né? E a galera passou a não acreditar nele quando o lobo veio. Pô, o lobo comeu ele e as ovelhas, né? É isso. Então, aqui, quando a gente pensa nesses seres, né, que estão atormentados pelo sofrimento, né, a gente pensa nisso. Que eles estão gerando algo de muito ruim para a vida deles no futuro, né? E, e, e essa que é a questão. E claro, a gente pode se debruçar mas como que isso acontece? Qual a mágica que faz para o que eu faço de ruim vir ruim para mim, o que eu faço de bom vir bom para mim? Novamente, se a gente perde muito tempo também tentando investigar isso, a gente não vai
entender muito o ponto que é não fazer coisas ruins. Não é? Claro que de um certo nível a gente tem que entender, não é? Mas de um nível grandioso a gente tem que entender, pô, se eu faço coisas ruins, vai voltar coisas ruins para mim. E se eu faço coisas boas, vai voltar coisas boas para mim. E a gente sabe disso na prática. A gente não precisa de um manual, a gente não precisa de um professor explicando pra gente, a gente sabe disso na prática. A gente sabe disso na pele, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Então quando a gente vê essas pessoas que causam mal para os outros, a gente tem que tentar ver elas com outros olhos. Um olho compassivo de, poxa, olha o que essa pessoa está trazendo de ruim para a vida dela. Né? Mas, claro, isso não é ser, como se diz, não é comungar com as atitudes do outro. Porque, novamente, se uma pessoa faz uma ação ruim, essa ação ruim vai trazer resultados, consequências, né? Então, a gente tem que entender também, por exemplo, se a gente está num relacionamento abusivo, a gente não pode ficar lá para sempre, só achando que a pessoa vai trazer coisas ruins para a vida dela, tadinha. Mas eu vou continuar aqui, sendo abusado, sofrendo. Não é assim, a gente tem que agir também. Compaixão não quer dizer ser bobo. Compaixão não quer dizer, como se diz, respeitar o outro. Não quer dizer ser compactuar com o que ele está fazendo. Porque isso é compactuar com o outro. Né? Então, se a gente tem uma pessoa, por exemplo, um assassino à solta, a gente não vai deixar ele à solta. Não, por quê? Ai, tadinho. Porque ele tá com aflições. Ele tá com problemas. Deixa ele viver. Não. Pô, o cara realmente tá com aflições, tá com problema. Que triste. Que pesado. Ele tá por aí assassinando pessoas. Que triste, que pesado. Pessoas estão sofrendo, famílias estão sofrendo. Que triste, que pesado. E ele vai sofrer também. Ele tá plantando as causas para isso. Que triste, que pesado. Mas a gente tem que parar esse cara. Né? Tem que chamar a polícia, tem que colocar ele na prisão, tem que parar, tem que tirar ele do convívio com os outros, parar de fazer os outros sofrerem também, e ele sofrer. Esse também é um ato de compaixão. A gente tem essa ideia de compaixão como algo super zen, né? A gente tem uma ideia, novamente, a gente tem uma ideia de compaixão como algo externo, né? Falar mansinho, fazer gestos, tudo vai ficar bem, todos são meus amigos. Isso não é compaixão. Você tá chapado, sabe? É. Quando a galera tá chapada, eles ficam como, uou, que legal, que massa, uou, uma onda, né? Bacana, é uma onda legal, né? Você ficar ali, você ficar de boa, né? Você não dura muito tempo, né? A gente não consegue sustentar o personagem por muito tempo. E a compaixão não é uma onda. A compaixão não é uma vibe. A compaixão é um pensamento forte dentro da gente de beneficiar o outro. E entender como beneficiar o outro. Porque a gente tem que ter muito tempo de introspecção. O que é introspecção? É conversar com você mesmo, né? Sobre o que você está fazendo, né? O que eu tô pensando, o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo isso, como que eu posso ajudar o outro? Se eu ajudar dessa forma, realmente vai ajudar ou não? Porque o outro está fazendo isso. Então, esses versos, eles falam sobre isso. Sobre a gente realmente parar e pensar. Né? Bom, gente, foi isso. Alguém tem alguma coisa para perguntar, falar, acrescentar? Eu, Por favor. tudo bem? Boa Tudo noite. bem, e você? Boa noite. Tudo bem. Eu queria fazer umas pequenas observações no início da tua fala, que Manda. eu fiquei como o olhar de fora, né? Achei interessantíssimo esse tema que você abordou. Realmente, né? As pessoas procuram fora o que não se encontra dentro, né?
E tem duas coisas interessantes, uma que foi extremamente comédia e a outra que foi uma percepção muito perspicaz que os astronautas têm quando eles estão trabalhando em órbita, né, da Terra, inclusive desde os americanos, inclusive aquele astronauta nosso, Marcos Pontes, que é o ministro né, das tecnologias da gente agora, aqui nesse mandato Sim. agora, né? Ele, ele colocou a visão do astronauta onde eles enxergam que a Terra não deveria ter fronteiras, né? As pessoas brigam, guerrilham, se matam, lutam por território, e lá de cima eles veem a Terra É, como uma unicidade. Então, esse ensinamento eu acho interessante, que o ser é, humano ele deveria ter a chance de olhar de fora para entender o real motivo de não nos guerrearmos, não brigarmos, não, enfim, né? Não debatermos e, enfim, não botar a perder essa terra linda que é de todos e que é uma só para todos. exato. Essa unicidade eu acho interessante, essa visão de quem vê a terra de fora. Agora, a É, futilidade de passear, de gastar o dinheiro, de, enfim, aí não, aí isso já é a parte involutiva da coisa, né? A é. coisa material, né? E outra coisa engraçada, que até meu irmão, ele se decepcionou muito, porque ele é mais velho que eu, 10 anos, e ele tem até as parnafilhadas, ele tem aquela nave daquela série do Jornada nas Estrelas, ele tem Eu sou fã também, eu não posso falar. Isso, eu também, né? Mas eu não sou ao ponto de comprar a nave, a miniatura, entendeu? Sim. E ele já não, ele já chegou a ter a nave e tudo. E aí, aquele ator que faz o Almirante Kirk, Oh, quando, quando ele fez a viagem, que ele fez a visita, que ele fez aquele passeio no ônibus espacial, uhum. a mídia toda veio recepcioná-lo na volta, né, e perguntando para ele o que ele viu, porque ele era o Almirante Kirk, Não é? Da Jornada das Estrelas. primeiras palavras, ele acabou com o povo, ele falou que é horrível, que ele nunca sentiu tanta solidão, que é uma negritude só, que não tem uma luz, não tem um nada lá fora. Ele É. é horrível. O meu irmão ouviu o depoimento dele e ficou assim, e veio conversar comigo. Cacá, ele acabou com a ilusão da gente. Total, né? Então você vê o que uma pessoa enxerga, ele enxergou sua solidão e escuridão. E os astronautas, quando ficam lá confinados meses e meses, até anos, eles observam a Terra como um todo. Então, ainda, seja na Terra, seja no céu, as pessoas têm a visão que está dentro de si. É, É o que o horizonte de cada um consegue enxergar. totalmente. É só essa minha mensagem. Não, muito, muito obrigado. É realmente isso, né? Você trouxe a fala, né? É realmente ver um mundo sem fronteiras parece impossível, né? Pra gente aqui dentro. A gente precisa sair, ir para Uhum, fora, né? Para uhum, ver o tamanho que. E tem essa outra questão também. Eu tava vendo um dia um cientista falar, que eu me amarro nesses podcasts cientistas e tal. E ele falando, né, que muitas vezes os astronautas eles têm um problema que quando eles vão para o espaço e eles veem a Terra de longe, dá uma crise existencial neles, né? Eles falam, caraca, a gente é uhum. aquilo ali, né? E eles falam quanto é vulnerável o planeta, que ele está numa camada fina, azul, né? Como se fosse uma membrana Sim, simplesmente protegendo a Terra e todos os seres vivos que aqui estão. Como é precioso, como é perfeito todo o sistema gravitacional, enfim, de proteção, de tudo. E assim, o Almirante Kikker foi lá, só viu a escuridão. E ele é sentiu outra coisa também, né? ele sentiu sua solidão e ele voltou dizendo que é a coisa mais horrível do mundo. E meu irmão se decepcionou de uma tal maneira. Ficou em crise Pois 3 dias. é, quem não, né? Desculpa. Não, ótimo. Não, total. Muito, muito bom. É isso mesmo, sabe? E realmente, não. E a gente olha, se a gente olha o espaço, né? Que é essa imensidão realmente, sem fim, não é?
E a gente olha a Terra, que é tão pequenininha, mas mesmo assim, olha a diferença, igual ele falou, né? Na Terra, que é um lugar tão pequeno e tão limitado, a gente se sente acolhido, né? No espaço que é ilimitado, a gente se sente tão sozinho. Por quê? Porque realmente falta também esse calor humano, né? Falta realmente esse sentimento de pertencimento também, né? Isso é algo interessante para a gente E, se na pensar verdade, também, o né? ser humano, o ser nós, né, nessa condição humana, nós somos feitos para viver aqui e só aqui, em lugar nenhum É, mais. Essa projeção de espaço-universo não é para a nossa matéria, não é para o nosso exato, corpo físico, não exato, tem as mesmas condições climáticas respiráveis, e, enfim, né, para a exato, gente. Né? E, exato, e o ser humano, ele faz das tripas corações para buscar fora o que não entende dentro. Os que têm a exato. possibilidade de sair fora, uns enxergam a magnitude e a grandeza de tudo, outros vê a escuridão, né? Triste, né? Exato. Pois é, mas isso parte também, acho que parte de um lado muito humano, de descobrir as coisas, que a gente tem essa vontade de descobrir e explorar. Por isso que a gente tem fogo, por exemplo, a roda, porque a gente teve essa vontade de descobrir e explorar, né? Surgiu de uma necessidade também. Por que surgiu o fogo? Porque surgiu da Da necessidade de. caverna, o mito da É, caverna. exato, né? É. Surgiu da necessidade também de sair da caverna, no escuro, de se Sim, proteger, de sair do frio, por isso que surgiu o fogo, né? A água bateu ali sim. na bunda, né? Tem que correr. Então a gente tem essa vontade de explorar, isso é muito bonito. O ser humano com essa ganância de explorar fora é muito bonito. Mas se a gente convertesse essa ganância para explorar aqui dentro, no sentido de resolver os problemas aqui dentro, acho que ia ser muito mais bonito ainda, né? Então É, é é, isso, né? A de, gente quer. é de repente explorar o seu universo, né? Exato. Mas a gente Cada tem um medo, né? explorando o seu universo. É, mas a gente tem medo, né? De se voltar para dentro. Né, E ver não? que talvez, né, tem muita coisa que a gente precisa limpar aqui, né? A gente fica com aquela preguiça de fazer a Vai dar de faxina, né? frente com as nossas sombras, né? Vai dar de frente com as nossas escuridões. Exato, né? Vai ver que a gente não é tão alecrim dourado assim, né? Que a gente não é tão perfeito como a gente acha que a gente é, né? Que a gente Né? também tem sombras, que a gente também xinga o outro na nossa cabeça. E isso Uhum, é. uhum, E não é a imagem que a verdade. gente tem quando a gente olha no espelho, né? A gente é um campeão Uhum, quando a gente olha no espelho. Nossa, como eu sou incrível, né? é, Ai, como eu, só eu, né? Se eu fosse verdade. outra pessoa, eu também queria ser eu. Então, poxa, caraca. Mas é isso, Cláudio. Obrigado pelos É, comentários. Realmente muito, muito bons. obrigada. Mais alguém, galera? Ok, tá todo mundo no mundo da lua. Vamos lá, então. Dedicar pelo que a gente pensou e refletiu, né? Importante também. Tagijinese, Sambevagevadi, Dandadrova com la. Ah, desculpa. Dedico qualquer virtude que eu criei para o benefício dos ensinamentos e dos seres cientes, em particular para os ensinamentos essenciais do venerável Logo Saudável virem para sempre. Sajipu, Kinjunshin, Mito Tramrirablim, Atsinyam Dar, Yampadi, Samge Tsintu Metsewahi, Trokunam Datsinla, Chupacho. E para baixo aqui. Não era. Jetsun Lama. Kunserabdam Chinam Katrina Chochugi Padam Losantape Rome Samsungi
Troemun Setatum Yagyuti Idam Guru Ratnamandala Karanatayami Janchu Senchu Rinpoche Makepana Gigurtin Kepanema Mepain Gonigondo Pelvachu Tonitawa Rinpoche Makepana Gigurtin Kepanema Mepain Gonigondo Pelvachu. E a tradição do Dharma do rei do Dharma Tsongkhapa seja preservada e desenvolvida, que todos os sinais de obstáculos sejam pacificados, que todas as condições exigidas sejam aperfeiçoadas, devido aos 2 tipos de mérito colecionados ao longo dos 3 tempos por mim e pelos outros, ensinamentos conquistados pelo Sandrapa brilhem por um longo tempo. E hoje a gente vai fazer a oração pelo retorno rápido de Lama Zopa Rinpoche, mestre igualável, assembleia de filhos do vitorioso, Tiravacas e pratica Budas, vitorioso longo são pai e filho, juntamente com os mestres da linhagem, todos os objetos de refúgio de infinitas terras. Conceda-nos a virtude e a bondade de realizar esta oração aqui e agora. Ao sustentar e difundir os preciosos... Opa, não tá aparecendo aqui, peraí, desculpa. Quando você coloca aí, Agora tradição ler ela 3 vezes. Quando a gente faz essas preces pro retorno dos mestres, a gente lê ela 3 vezes. Recita ela 3 vezes, no caso. Tá bom. Mestre igualável, assembleia de filhos do vitorioso, Tiravacas e pratica Budas, vitorioso do longo, Santo Pai e filhos, juntamente com os mestres da linhagem, todos os objetos de refúgio de infinitas terras. Por favor, conceda-nos a virtude e a bondade da realização de realizar essa oração aqui e agora. Ao sustentar e difundir os preciosos e completos ensinamentos de Muni, através da explicação e da prática, vestiu a armadura da paciência, que nunca é desencorajada. Incomparável e venerável Guru, eu faço-lhe um pedido, enquanto se esforça unificadamente para o bem dos ensinamentos do vitorioso, por tal único através do qual todos os benefícios e felicidade emergem, e pelos seres viventes, mães, ao partir subitamente para a paz, que grande perda. No entanto, através da verdade não enganosa das bênçãos do oceano das 3 joias e das grandes ondas do batido dos filhos dos vitoriosos, que o sorriso de uma nova reencarnação se irradia paciamente em glória para os discípulos afortunados. Mestre igualável e assembleia de filhos vitoriosos, Tiravacas e pratica Budas, vitorioso Santo Pai e filhos, juntamente com os mestres da linhagem, todos os objetos de refúgio de infinitas terras, por favor, conceda-nos a virtude e a bondade de realizar essa oração aqui e agora, ao sustentar e dividir os preciosos e completos ensinamentos de Muni, através da explicação e da prática, vestiu a armadura da paciência, que nunca é desencorajada, incomparável e venerável Guru. Eu faço-lhe um pedido, enquanto se esforça unificadamente para o bem dos ensinamentos do vitorioso, por tal único através do qual todos os benefícios e felicidade emergem, e pelos seres viventes mães, ao partir subitamente para a paz, que grande perda. No entanto, através da verdade não enganosa, das bênçãos do oceano das 3 joias, e das grandes ondas da batida dos filhos vitoriosos, que o sorriso de uma nova reencarnação se irradia rapidamente em glória para os discípulos afortunados. Mestre igualável, assembleia de filhos vitoriosos, Tiravacas e pratica Budas, vitoriosos, longos, santo, pais e filhos, juntamente com os mestres da linhagem, todos os objetos de refúgio de infinitas terras. Por favor, conceda-nos a virtude e a bondade da realização, de realizar essa oração aqui e agora, ao sustentar e dividir os preciosos e completos ensinamentos de Muni, através da explicação e da prática, vestiu a armadura da paciência, que nunca é desencorajada. Incomparável e venerável Guru, eu faço-lhe um pedido, enquanto se esforça unicadamente para o bem dos ensinamentos do vitorioso, por tal único através do qual todos os benefícios e felicidades emergem, e pelos seres viventes mães, ao partir subitamente para a paz, que grande perda. No entanto, através da verdade não enganosa, das bênçãos do oceano das 3 joias e das grandes ondas da Bodhicitta dos filhos dos vitoriosos, que o sorriso de uma nova encarnação se redima rapidamente em glória para os discípulos afortunados. Maravilha, Queria também gente. dedicar só um momento, para que a reencarnação também do meu professor, Noel Garantido Rinpoche, que mostrou o aspecto de falecimento há alguns meses atrás, que ele rapidamente possa voltar, né, a reencarnação dele possa realmente ser reconhecida para o benefício de todos os seres. Então, é isso. Obrigado. Beleza, obrigado, gente. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Semana que vem é feriado.
Ok. E Então relaxem. foi muito, tá bom? Beleza. Então relaxem, fiquem de boa. Boa noite. Boa Obrigada. Beleza. noite. Beleza, tchau, tchau.